Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Estamos dando uma olhada nesse livro, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Nós estamos vendo, pessoal, métodos de interpretação bíblica. Esse é o vídeo parte 2, que nós já fizemos o parte 1. É importante você ver eles, né, na ordem. Se por acaso você ainda não tem contato com o primeiro, manda uma mensagem para mim que eu mando para você, beleza? Então vamos lá, aonde a gente paramos aqui. A escola de Antioquia, ao contrário, enfatizava a interpretação bíblica à luz do seu contexto histórico. Né? Então tinha duas escolas, que a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Né? E essa aqui de Antioquia ela já tinha um método diferente da outra. Tá vendo, pessoal? Nós temos que buscar entender e ver o sentido correto de ler os textos bíblicos. Essa escola, particularmente, associava os escritores como Teodósio de Tarso, João Crisóstomo e Teodósio de Mopsuestia. Vixe, embolou tudo aqui. Dava uma certa ênfase à situação histórica das profecias do Antigo Testamento, o qual não se encontrava nos documentos de Orígenes e de outros representantes da tradição alexandrina. Então, eles tinham métodos diferentes. Interessante que se você fizer uma interpretação de forma errada, você praticamente errou o caminho. Se você está andando numa direção e você vai numa direção totalmente contrária àquela que o texto está orientando. Então, é importante a gente buscar o método correto de estar lendo os escritos. Assim, Teodoro, ao lidar com a profecia do Antigo Testamento, destacava que a mensagem profética era relevante para aqueles dos quais ela se dirigia diretamente, possuindo também relação ao público cristão em geral, um significado que foram desenvolvido com o passar do tempo. Então, eles entendiam que as profecias eram naquele período para aquele povo específico, e faz mais sentido assim. Cada revelação profética deve ser interpretada como algo que possui um único sentido histórico ou literal, consistente, muito importante também. Por consequente, Teodósio tinha a tendência de interpretar relativamente poucas passagens do Antigo Testamento como referência direta a Cristo, ao passo que a escola de Alexandria notava a presença oculta de Cristo em diversas passagens do Antigo Testamento, que fosse de conteúdo profético que histórico. Pessoal, isso aqui é um problema. Né? Isso aqui é um problema que nós temos que realmente resolver. O que acontece? Quando você aplica o sentido alegórico, um texto está se referindo a uma determinada pessoa, a um determinado local, né? E as pessoas leem aquele texto e falam que aquele texto está se referindo a Cristo. Você vê muitas pessoas usando esse método. E pode ser que esse método está equivocado. Né? Então, daquele texto ali, principalmente a Bíblia hebraica, né? Que são um texto do povo judeu lá, que existe toda uma história do povo judeu. E as pessoas pegar passagens lá que não está se referindo a Cristo e coloca um tipo de interpretação e quer dizer que aquele texto está se referindo a Cristo, pode ser que está cometendo um erro gravíssimo, né? Dizendo algo que o texto não está dizendo. Vamos continuar. Na igreja ocidental, pode-se notar o desenvolvimento de uma abordagem ligeiramente diferente. Em muitos dos seus escritos, Ambrósio de Milão desenvolveu uma perspectiva tríplice do significado das Escrituras. Ao lado do significado natural,
O intérprete é capaz de perceber um significado moral e um significado racional ou teológico. Agostinho aderiu a essa abordagem, mas defendia a existência de um duplo significado. Isso aqui é o Agostinho, pessoal. Um significado literal, encarnado, histórico, e um significado alegórico, místico e espiritual. Embora admitisse que algumas passagens pudessem apresentar esses dois sentidos, aquilo que os profetas disseram tende a possuir um sentido tríplice, pois alguns têm em mente a Jerusalém terrena, outros a cidade celeste, ao passo que outros ainda referem-se a ambas. Interpretar o Antigo Testamento de uma perspectiva puramente histórica é algo inaceitável. A chave para sua compreensão está em sua correta interpretação. Ele diz que para interpretar o Antigo Testamento de uma puramente histórica, né, ele está dizendo que é algo inaceitável para ele, né? E ele fala que tem que ter uma compreensão correta. E qual que é a correta? Fica uma pergunta. Dentre as mais importantes linhas de interpretação espiritual, devemos destacar as seguintes. Adão representa Cristo, Eva representa a igreja e a arca de Noé representa a cruz. A porta da arca de Noé representa o lado perfurado do corpo de Jesus. A cidade de Jerusalém representa a Jerusalém celeste. Agostinho define sua abordagem da seguinte forma. Então, tu vê aqui, né? Ele traz algumas interpretações aqui, né? Dizendo que Adão representa Cristo. Pode ser, pessoal, que essa interpretação de querer fazer um exemplo que Noé representa o lado perfurado de Cristo, que Noé representa a cruz, a porta da arca representa o lado perfurado do corpo de Cristo. Isso aqui é uma interpretação, pode ser errado. Eu, particularmente, eu não uso esse tipo de interpretação, que é uma interpretação perigosa, porque qualquer pessoa pode trazer um sentido, entendeu? Uma interpretação alegórica. Então, ao meu ver, é muito perigoso, beleza? Então, nós vamos fazer um outro vídeo, para que nós venhamos fazer uns vídeos pequenos, dando continuidade aqui no assunto, beleza? Que o Altíssimo possa estar te abençoando poderosamente. Um abraço do irmão Alex.